Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos a nossa 7ª aula, na qual trataremos sobre a encarnação. Para falar sobre a encarnação do Verbo Eterno de Deus, iniciamos com a seguinte pergunta: quem é Maria? Pois nela realizou-se esse tão augusto, salutar mistério, que é o mistério da encarnação. A 25 de março, celebramos o grande acontecimento que conhecemos por Anunciação, a notícia que foi levada pelo arcanjo Gabriel a Maria de que Deus a havia escolhido para ser mãe do Redentor. No dia da Anunciação, Deus eliminou a infinita distância que havia entre ele e nós, provocada pelo pecado original, pela recusa radical do homem para com Deus. Por um ato do seu poder infinito, Deus fez o que a nossa mente humana parece impossível. Uniu a sua própria natureza divina a uma verdadeira natureza humana, a um corpo e alma como os nossos. E o que nos deixa ainda mais admirados é que dessa união não resultou um ser com duas personalidades, a de Deus e a de um homem. Ao contrário, as duas naturezas, humana e divina, uniram-se numa só pessoa, a de Jesus Cristo, que era ao mesmo tempo 100% Deus, 100% homem. Lemos no Evangelho de São João, logo no início, o Verbo se fez carne. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se encarnou, se fez homem. Esta união de duas naturezas numa só pessoa recebe um nome especial. Chama-se união hipostática, do grego hipóstasis, que significa o que está debaixo. Para dar ao Redentor uma natureza humana, Deus escolheu uma virgem judia que contava ali por volta dos seus 15 anos de idade, chamada Maria, descendente do grande rei Davi, que vivia obscuramente, né, com seus pais na aldeia de Nazaré. Sob o impulso da graça, Maria tinha oferecido a Deus a sua virgindade, coisa que fazia parte do desígnio divino sobre ela. Lemos no número 488 do Catecismo da Igreja o seguinte: Deus enviou seu Filho, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão da casa de Davi, chamado José. E o nome da virgem era Maria. Vemos esses relatos bíblicos no Evangelho de São Lucas, nos 2 primeiros capítulos, conhecidos como o Evangelho da Infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era um novo dom para a alma que havia recebido uma graça extraordinária já no seu começo. Quando Deus criou a alma de Maria, eximiu-a da lei universal do pecado original, no mesmo instante em que a Virgem foi concebida no seio de sua mãe, Ana. Maria recebeu a herança perdida por Adão. Desde o início do seu ser, esteve unida a Deus. Aquela cujo filho esmagaria a cabeça de Satanás, nem por um instante entrou ou encontrou sob o domínio deste. Ainda que tivesse feito o que hoje chamaríamos de voto de castidade perpétua, Maria estava prometida a um artesão chamado José.
há 2000 anos não havia mulheres independentes, nem mulheres com a sua própria vida profissional. No mundo estritamente masculino, qualquer moça honrada necessitava de um homem que a tutelasse e protegesse. Mais ainda, não estava dentro do plano de Deus que, para ser mãe do seu filho, a jovem de Nazaré tivesse de sofrer o estigma das mães solteiras, que naquela época era algo infinitamente maior do que o estigma que as mães solteiras enfrentam hoje. E assim, atuando discretamente por meio da sua graça, Deus procurou que Maria tivesse um esposo. O jovem escolhido por Deus para esposo de Maria e guardião de Jesus era, de per si, um santo. O Evangelho descreve São José dizendo simplesmente que era um varão justo. Esse vocábulo justo, na sua conotação hebraica, adquire o significado de um homem cheio de todas as virtudes. É o equivalente à nossa palavra atual, santo. Tanto é que a palavra justo não é empregada de uma maneira livre na Sagrada Escritura a todas as pessoas, a torto e a direito, como dizemos. Não, é reservada a pessoas muito singulares na Sagrada Escritura. Dentre elas, São José. Não nos surpreende, pois, que José, a pedido dos pais de Maria, aceitasse gozosamente ser o esposo legal e verdadeiro de Maria, ainda que conhecesse a sua promessa de virgindade e soubesse que esse casamento nunca seria consumado. Maria permaneceu virgem, não só ao dar à luz a Jesus, mas durante toda a sua vida. Quando o Evangelho menciona os irmãos e irmãs de Jesus, devemos lembrar-nos de que é uma tradução grega do original hebraico e de que, neste caso, essas palavras significam simplesmente parentes consanguíneos, mais ou menos aquilo que equivale à palavra primos que usamos hoje. Nos fala o Catecismo da Igreja nos números 499 e 500. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não violou, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como Ae Parthenos, a sempre virgem. A isso objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus, como lemos no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, em que lemos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo. Isso se torna manifesto no capítulo 27 do Evangelho de São Mateus, significativamente designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida no Antigo Testamento. Assim como o pecado veio ao mundo por uma livre decisão de Adão, assim Deus quis que a livre decisão de Maria trouxesse ao mundo a salvação. E o Deus dos céus e da terra aguardava o consentimento de uma mulher. Quando recebida a mensagem angélica, Maria inclinou a cabeça e disse aquelas palavras que rezamos no Ângelus todos os dias: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Deus, Espírito Santo, a quem se atribuem as obras do amor, gerou no seio de Maria o corpo e a alma de uma criança a quem Deus Filho se uniu no mesmo instante. E não surpreende que Deus preservasse da corrupção do sepulcro o corpo do qual tomou o seu próprio, no quarto mistério glorioso do Rosário, e anualmente na festa da Assunção, celebramos o fato de que o corpo de Maria, depois da morte,
se ter reunido a sua alma no céu. Nossa Senhora assunta aos céus. Jesus mostrou claramente a sua dualidade de naturezas ao fazer, por um lado, aquilo que só Deus podia fazer, como ressuscitar os mortos, pelo seu próprio poder, ou por outras ações mais vulgares dos homens, como comer, beber e dormir. E é bom ter presente que Jesus não aparentava simplesmente comer, beber, sofrer, chorar. Ele o fazia de fato. Quando comia, era porque realmente tinha fome. Quando dormia, era realmente porque estava fatigado. Quando sofria, realmente sentia dor, angústia, tristeza. Com igual clareza, Jesus mostrou também a unidade da sua personalidade. Em todas as suas ações, havia uma completa unidade de pessoa. Por exemplo, não disse ao filho da viúva: "A parte de mim que é divina te diz, levanta-te." Jesus não manda simplesmente, pelo contrário, né? Jesus diz, levanta-te. Na cruz, Jesus não disse: "A minha natureza humana tem sede", mas exclamou simplesmente: "Tenho sede." Maria, ela é verdadeiramente mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que ele é mesmo Deus. A confissão da divindade de Cristo nos leva necessariamente a professar a maternidade divina de Maria. Maria, enquanto criatura, foi escolhida por Deus para ser sua mãe, para gerar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando se encarna. Por isso, dizer que Maria é mãe de Deus não faz com que digamos que Maria é maior do que Deus. Absolutamente não. Maria é uma criatura de Deus, uma criatura que foi especialmente pensada por Deus para esse momento, para a encarnação. Por isso, Maria foi preservada do pecado original. Por isso, Maria permaneceu sempre virgem. Por isso, Maria foi assunta aos céus. Não por méritos próprios, mas em virtude do seu papel, da sua função ali no mistério da redenção do gênero humano. Por ser mãe de Cristo, em função dos méritos de Cristo. Às vezes, muitas pessoas se escandalizam daquilo que chamam uma excessiva glorificação de Maria. Não tem inconveniente nenhum, e essas pessoas, né, não tem nenhum inconveniente de chamar Maria de mãe de Cristo, mas não chamam absolutamente Nossa Senhora de mãe de Deus. Mas como separar a divindade e a humanidade de Cristo que estão unidas numa só pessoa? Se Maria é mãe de Cristo, disso ninguém tem dúvida, ela é mãe de Deus, porque Cristo, seu Filho, é Deus. Ponto. Parece demasiadamente óbvio. Como pode, então, alguém afirmar que ama Jesus verdadeiramente se não ama também a sua mãe? Os que objetam que a honra prestada a Maria subtrai o que é devida a Deus, os que dizem que os católicos adicionam uma segunda mediação ao único mediador entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, mostram que compreendem muito pouco a verdadeira humanidade de Cristo. Porque Jesus ama a Virgem Maria, não como um mero amor imparcial que Deus tem por todas as almas, não com o amor especial que ele tem por todas as almas santas. Jesus ama Maria com um amor humano perfeito, que só o homem perfeito pode ter por uma mãe. Quem menospreza Maria não presta um serviço a Jesus, muito pelo contrário. Quem rebaixa a honra de Maria, reduzindo-a ao nível de uma boa mulher, rebaixa a honra de Deus, numa das suas mais nobres obras de amor e de misericórdia. Uma segunda pergunta que fazemos nesse itinerário de estudos sobre o mistério da encarnação é: quem é Jesus Cristo? O maior
dom da nossa fé é a vida cristã, bem o sabemos. Sabendo a importância que ele, Jesus, tem para nós, dá pena que o nosso conhecimento dele se limite, em muitos casos, aos fragmentos de evangelho que se ouvem aos domingos da missa. Pelo menos devemos ler a história completa de Jesus, tal como o contam Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento. Pois é assim que o fazemos quando admiramos e amamos muito uma pessoa. Queremos ler ali a sua biografia, queremos ler os seus livros. Talvez hoje, no nosso contexto, a leitura que vem ganhando cada vez menos atenção e sendo substituída por vídeos, tanto é verdade que estamos fazendo um vídeo para essas aulas, mas digamos que gostamos de assistir aos filmes ou aos vídeos que falam sobre essa pessoa que gostamos, das quais somos fãs. Mas e como anda essa nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo? Temos lido as biografias autorizadas dele, que são os 4 evangelhos? Temos lido bons livros acerca de Cristo, realmente sérios, que nos ajudam a nos aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Por isso, vamos fazer aqui agora uma breve exposição sobre alguns episódios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de lançar luzes sobre esse nosso conhecimento sobre ele. Após o nascimento de Jesus, ali na gruta de Belém, primeiro Natal, o acontecimento seguinte foi a vinda dos magos. Claro, aqui já faço um adendo, porque muitas vezes nós pensamos em virtude da própria liturgia que situa a visita dos magos temporalmente próxima do nascimento de Jesus, pensamos que foi assim que aconteceu. Mas basta examinarmos mais atentamente o próprio Evangelho, que vamos perceber que não foi bem assim. Jesus nasce ali na gruta, lembramos, né, no tempo do recenseamento, não havia lugar para a Sagrada Família, etc. Então, encontram ali numa gruta, num estábulo, e Jesus é posto ali numa manjedoura. Nossa, imagina a situação de Nossa Senhora e São José vendo aquilo dali, né? Olha, foram convidados por Deus, né, para serem guardiões ali do Filho de Deus, né? Ser a mãe do Filho de Deus, mãe de Deus, e de repente colocar aquele menino salvador do gênero humano numa pobre manjedoura, né? Mas depois disso, havia uma prescrição na lei de Moisés que até 40 dias do nascimento deveria a mãe passar pelo ritual de purificação e apresentar o menino, o primogênito, né, no templo. Então, assim eles fazem. Então, vão para o templo, a festa da apresentação do Senhor, né, e depois voltam de novo para ali Belém. Porque o menino, quem é mãe sabe disso, né, um recém-nascido, ele é muito mais difícil ele empreender grandes viagens, porque o cuidado com ele é bem maior, ele está suscetível a muita doença, muita coisa, né? Porque ele ainda não tem anticorpos consolidados, né? Então eles permanecem ali em Belém, não ficava tão distante de Jerusalém, mas já muito distante de Nazaré, então permanecem em Belém. Só que é interessante perceber que eles vão para Jerusalém, apresentam, voltam, e na volta já se estabelecem numa casa. O relato da visita dos magos falam que os magos entram na casa onde estava o menino Jesus, né? Que aí eles têm aquele delay temporal, né? E lembram que eles vão para Herodes antes, a estrela sumiu quando chegam em Jerusalém, né? E aí ficam lá um pouquinho com Herodes, depois a estrela reaparece, então um pouco isso causou um certo delay temporal na chegada deles, né? Chegam ali, o menino Jesus talvez conte por volta de 1 ano de idade, 1 ano, 2, alguma coisa nesse sentido. E quando os magos ali aparecem, a vinda dos magos, né, guiados pela estrela para adorar o recém-nascido,
foi um acontecimento de grande significado para nós, porque essa festa da Epifania do Senhor mostra que o Messias prometido não veio para salvar apenas os judeus, mas para todas as nações representadas ali naqueles homens vindos do Oriente. Então, para nós que não somos judeus, essa festa da Epifania tem um significado muito grande, né? Porque o Messias, o Salvador, veio, manifestou-se. Epifania significa exatamente isso, manifestação para todos os povos. A salvação agora vem para todos os povos. Depois dessa visita dos magos, eles fogem para o Egito, porque Herodes, nessa sanha pelo poder, soberba, manda matar todas as crianças de até 2 anos. É justamente por isso, né? Até 2 anos de idade. Os magos não voltam pelo caminho, eles ficam assim e tal, e manda matar, porque era basicamente, estimativamente, né, a idade de Cristo, né? Até 2 anos, naquela ocasião. Depois da visita dos magos, eles vão lá para o Egito, a fim de escapar da morte, e quando retornam para Nazaré. São José é muito atento, percebe que Herodes não estava mais ali reinando, mas Quelau estava lá e a coisa poderia não ser tão propícia para eles se estabelecerem noutra região, né? Então vão para Nazaré. Nazaré é um vilarejo, uma aldeia minúscula, né? Para se ter ideia, falar um pouco sobre Nazaré, é que durante muitos anos, muitos séculos, pensou-se que Nazaré sequer existiu. Porque os romanos, eles eram conhecidos pela sua acuidade em fazer mapas. E não encontrava-se nos mapas romanos daquela região, a cidade de Nazaré. Encontrou-se apenas em uma descoberta muito recente, no século XX, numa tabuinha aí, romana, tal, uma inscrição com a cidade de Nazaré. E aí realmente foi uma prova meio científica de que a cidade de Nazaré existiu, mas ela estima-se que era uma aldeia tão pequena que contava em torno de 150 habitantes. São 150 famílias, 150 habitantes, uma coisa realmente minúscula. E foi lá que a Sagrada Família estabeleceu-se. E iam, né, como o preceito judaico prescrevia, iam a Jerusalém para celebrar a grande festa judaica da Páscoa. Lembramos ali daquele período, né, em que o menino Jesus se perde no templo, né? Fica lá, tal, uma passagem bastante eloquente. E, por fim, São Lucas tem um silêncio nos evangelhos sobre essa adolescência e juventude de Jesus, resumida apenas numa frase: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. E essa frase, Jesus crescia em sabedoria, levanta uma questão que vale a pena a gente considerar. Será que Jesus, enquanto crescia, teve que aprender coisas como as demais crianças? Para responder esse ponto, lembremos-nos mais uma vez de que Jesus tinha 2 naturezas. Quando falamos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre importante lembrar disso. Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. Falávamos que há uma unicidade nessas naturezas, né? Mas elas não se diluem numa só. Há uma natureza humana, uma natureza divina, numa só pessoa. Jesus não brincou de ser homem, Jesus foi homem, assumiu a nossa humanidade mesmo. E continuou sendo Deus, 100% divino. Por isso, tinha 2 tipos de conhecimento. O conhecimento infinito, isto é, o conhecimento de tudo, que evidentemente, como Deus, possuía desde o princípio da sua existência no seio de Maria. E o conhecimento humano, que lhe cabia pela sua condição de homem. Por sua vez, esse conhecimento humano, falam os teólogos, era dividido em 3 espécies. Falamos, em primeiro lugar, que Jesus possuía um conhecimento beatífico.
desde o momento da sua concepção, como consequência da união hipostática da sua natureza humana com a natureza divina. Este conhecimento era similar ao que teremos quando virmos a Deus face a face no céu. Depois, ele possuía também a ciência infusa, um conhecimento completo das coisas criadas, como o que têm os anjos e tiveram Adão e Eva antes do pecado original, conferido diretamente por Deus e que não se tem de adquirir por raciocínios laboriosos, partindo dos dados colhidos pela experiência, pelo sentido. Além disso, Jesus possuía o conhecimento experimental, o conhecimento pela experiência, que ia adquirindo à medida que crescia e se desenvolvia. Podemos pensar que ele usa um exemplo que pode nos dar algumas luzes para entender isso, que é o exemplo ali do navegante, né? Graças aos seus mapas e instrumentos, esse navegante sabe que encontrará determinada ilha num ponto do oceano. Basta seguir exatamente o que apontam os instrumentos, os mapas, que vai chegar nessa ilha, ainda que ele nunca tenha estado nessa ilha ou conhecido essa ilha. Mas ao encontrá-la, ele acrescenta o conhecimento experimental ao seu conhecimento prévio, teórico. De modo semelhante, Jesus sabia desde o começo, por exemplo, o que é andar. Um exemplo, né? Mas só adquiriu o devido conhecimento experimental quando as suas pernas ficaram suficientemente fortes para sustentá-lo. E assim por diante. Ou seja, Jesus aprendeu a andar nesse sentido, né? À medida em que houve condições para experimentar aquilo, ele foi confirmando aquele conhecimento de ciência infusa que já lhe havia anteriormente. São Lucas nos deixa o menino oculto em Nazaré por mais de 18 anos, a partir dos 12, em que ele vai falar daquele episódio ali da perda do encontro, né, no templo. Poderá ocorrer nos perguntar por que Jesus perdeu tantos anos da sua vida nessa humildade obscura de Nazaré. Perdeu 30 anos, passou apenas 3 anunciando o reino, né? Dirigindo-nos apelos de conversão. Por que ter perdido tanto tempo escondido numa aldeia tão pequena como considerávamos que era a aldeia de Nazaré? Depois de pensar sobre isso, vemos que Jesus, com esses anos ocultos em Nazaré, nos ensina uma das lições mais importantes de que o homem pode necessitar. Deixando transcorrer tranquilamente, ano após ano, o que ele fez foi ensinar que diante de Deus não existe pessoa alguma sem importância, nem trabalho algum que seja trivial. Nos fala o Catecismo da Igreja, no número 531 e 533, o seguinte: durante a maior parte da sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens. Uma vida cotidiana sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica submetida à lei de Deus, vida na comunidade. De todo este período, é-nos revelado que Jesus era submisso a seus pais e que crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. A vida oculta de Nazaré, continua o catecismo, permite a todos os homens estarem unidos a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Em primeiro lugar, uma lição de silêncio. Que nasça em nós a estima do silêncio, essa admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensine o que é a família, a sua comunhão de amor, a sua beleza austera e simples e o seu caráter sagrado, inviolável. Uma lição de trabalho. Nazaré
a casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Como é daqui que gostaríamos finalmente de saudar todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo e o seu irmão divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Catecismo faz uma citação do discurso de São Paulo VI sobre essa vida oculta de nosso Senhor em Nazaré. Deus, caríssimos irmãos e irmãs, não nos mede pela importância do nosso trabalho, mas pela fidelidade com que procuramos cumprir o que pôs em nossas mãos. Pela sinceridade com que nos dedicamos a fazer a vontade de Deus. Quando cravava pregos na oficina de José, Jesus redimia tão realmente como no Calvário, quando outros lhe atravessaram as mãos com esses pregos. Redimir significa recuperar algo perdido, vendido ou oferecido. Pelo pecado, o homem tinha perdido o seu direito à herança de união eterna com Deus, a felicidade perene no céu. O Filho de Deus, feito homem, assumiu a tarefa de recuperar esse direito para nós. Por isso, o chamamos Redentor. E a tarefa que Jesus realizou, chamamos de redenção. Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo ápice da redenção foi o sacrifício da cruz, nos redimiu desde o momento em que nasceu. Todas as ações de Cristo eram ações redentoras para conosco, nos mostrando também que podemos fazer das ações mais triviais que possamos executar também ações de santificação, de redenção, de comunhão com Deus. Basta darmos a elas um sentido sobrenatural. Assim, o trabalho que era visto como, em certa medida, um castigo para o homem com Cristo, torna-se possibilidade, torna-se lugar de santificação pessoal. O Filho de Deus levou esse ato de obediência infinitamente perfeita ao extremo, ao aniquilar-se e morrer no Calvário. O Calvário foi o ápice do culto, do ato redentor de nosso Senhor. Tanto Nazaré como Belém fazem parte do caminho que a ele conduz. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, empreendeu a fase da sua missão que conhecemos comumente como vida pública. Nos fala o Catecismo no número 547, 548. Jesus acompanha as palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, os quais manifestam que o reino está presente nele, atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede-lhes o que pede. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Mas também podem ser ocasião de escândalo, pois não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns que até o acusam de agir pelo poder dos demônios. Muito no começo da sua vida pública, Jesus escolheu os 12 homens que iriam ser os primeiros a reger o seu reino, os primeiros bispos e sacerdotes da igreja. Durante 3 anos, instruiu e preparou os seus 12 apóstolos para a tarefa de que os ia incumbir, estabelecer solidamente o reino que ele estava fundando. Peçamos agora à Virgem Maria, que, como Mãe de Deus, como Imaculada Conceição, como aquela que é sempre virgem e que foi
assunta aos céus. Interceda por nós, seus filhos, que somos filhos enquanto nos incorporamos ao corpo de Cristo. Que nos ajude a entender o mistério de amor inescrutável, que nos ajude a nos aproximarmos desse mistério de amor, ainda que não totalmente, mas que dilate o nosso coração, que peça ao seu Filho que dilate o nosso coração, para nos enchermos desse mistério de amor, que é o mistério da encarnação do Verbo. Agradecemos, antes de rezar a Ave Maria, a cada um de vocês que ficaram presentes até agora, acompanhando a nossa live. Pedimos também, e já se torna uma constante, que se inscrevam no nosso canal, que possam curtir e compartilhar essa aula, para que ela alcance a muitas pessoas. Rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.